pessoal, nós estamos no programa hoje com uma pessoa muito envolvida, porque quando ela começa a ler, ela esquece o mundo lá fora, porque ela viaja, né? Então, acordamos a nossa apresentadora. Olá, gente, desculpa, mas é assim, quando eu pego um livro, eu esqueço de tudo. Ah, não esqueço não. Foi uma brincadeira que a gente fez. E nós vamos falar justamente sobre isso aqui. O prazer de uma leitura. Para uns, prazer. Talvez para outros não Nem seja tanto. um hábito, né? Por isso não se torna um prazer. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso, até porque a gente já está vendo aí na mídia a 68ª Feira do Livro de Porto Alegre, né? Que não sei se vocês já tiveram a oportunidade alguma vez de estar lá na Praça da Alfândega e assistir a Feira do Livro, né, que é muito legal. Todos os anos eles têm um patrono, me parece que esse ano o patrono é o pai do Capinejá, se não me engano. Mas se vocês querem ver um pouquinho também sobre o histórico da Feira do Livro, né, como já está a famosa frase, vai no Google, né, e dá uma pesquisadinha, que ali tenha um pouco do histórico da Feira do Livro. E a gente vai falar hoje, não só sobre Feira do Livro, mas sobre a leitura, sobre o que isso pode nos ajudar enquanto cidadãos, enquanto pessoas, né, já que a gente fala, os nossos temas a gente sempre procura trazer para essa questão, né. E é o que a gente vai falar hoje um pouquinho. Eu começo dizendo que a leitura, para mim, ela tem que ser prazerosa. Eu sempre tive dificuldade na escola de ler livros aos quais eu era obrigada a ler pela professora, né? Parece que assim, aquela coisa, só porque é obrigatório, eu já não gostava, né? Mas como depois na minha formação acadêmica eu fui para a área das letras, aí eu fui obrigada assim a ler muito, e eu descobri que através daquelas leituras obrigatórias eu chegava até as minhas leituras escolhidas, né? Porque a gente vai vendo as diferentes formas com que os autores tratam determinados temas que são atemporais, né? Temas que a gente leu numa perspectiva, depois a gente vê autores mais modernos que numa outra linguagem, numa outra forma de apresentar o tema, tratam também dessa questão, e tu pode traçar um paralelo, e aí tu começa a desenvolver o hábito, né? E a gente faz uma releitura. E um livro é como um filme, né? Depois, uma vez lido uma obra, se tu deres um tempo, fores ler novamente, talvez o teu entendimento daquela obra seja outro, e isso que é o legal, né? E sem falar no que a leitura nos ajuda, né? Na questão do vocabulário, na questão da criatividade, da imaginação e tudo mais. Mas é sobre isso, né? E eu queria ouvir o que os meus colegas têm a falar a respeito da questão dessa prática, né? Se todo mundo costuma fazer isso, tem o seu livrinho de cabeceira, como é que é a sua relação com os livros? Eu gosto muito desse tema, porque quando a gente fala de leitura, e eu não é da minha área, né? É a minha área, entre aspas, não é, e é, porque a minha área é mais a pedagogia, mas focada em muita leitura, né? Para poder chegar, muitas vezes, num denominador comum, né? Mas eu me refiro também à leitura, à necessidade da leitura, né? Porque enquanto educador a gente vem sentindo bastante dificuldade, né, por essa falta de hábito, e como a Denise falou, a leitura obrigatória. Essa leitura obrigatória, ela prejudicou o hábito, né? Porque quando a gente é livre para escolher aquilo que a gente quer ler, a gente vai atrás de leituras prazerosas. Mas nem sempre, para a gente ter a devida informação do que se quer, é uma leitura prazerosa, né? Mas nós precisamos dessa leitura até para entender o que está se passando, né? Eu sempre digo que a pessoa
que tem o hábito da leitura, é muito importante, muito, muito para conhecimentos gerais. Que muitas vezes as pessoas estão dando opinião sem ter tido uma leitura do que está acontecendo, né? Quando a gente diz que eu faço sempre uma leitura e uma releitura, é pelo que a Denise tinha falado. Eu li até um certo ponto. Quando eu resolvi ler de novo, eu já tive uma outra interpretação. E aí faz jus ao nosso programa. Porque muitas vezes o que realmente interessa está nas entrelinhas. Perfeito. Verdade. Bom, essa semana, para minha surpresa, né, conversando com uma pessoa que é da minha família, e nós justamente falando sobre isso, sobre a leitura e sobre a mãe dela, que era minha tia, né? Então, no período de infância, no período escolar. Então, ela ficava à noite sempre lendo, e ela lia muitos livros, revista, e era uma pessoa espírita, lia muitos livros e morreu com 92 anos. Mas o fato principal dessa história quando ela começou a estudar, começou a ser alfabetizada. Então contava ela para a filha, que é esta minha prima, que ela começou a estudar e ler, e ela aprendeu a escrever e começou a escrever e tal. E aí um dia o pai dela sentou ela na mesa, pegou uma caneta, um lápis e uma folha de papel e começou a ditar para ela uma carta. E ela, com muita alegria, começou a escrever essa carta. Escreveu toda a carta, feliz da vida, com toda a exuberância ali, mostrando que o pai que já sabia escrever. E alcançou a carta para ele, ele leu essa carta e disse: agora tu não precisa mais ir na escola, porque tu já sabe ler e escrever. E dali então ela não seguiu nos estudos, porque ela já sabia ler e escrever. Então, são fases na vida das pessoas que marcam muito e muitas vezes te transportam. E dali então, ela começou de noite, né? Escondida, ela deitava e acendia uma vela e ela lia uma revista toda, ela lia um livro todo. E assim ela aprendeu a ler, escrever, ela aprendeu matemática, geografia, história, tudo lendo escondido. Né? E aí se tornou... É que naquela época era uma cultura, né, de que a mulher não precisava. Não precisava. Ela tinha que aprender a escrever o nome dela, né, ler o suficiente para poder escrever o nome dela, porque ela era educada para o lar, para ser dona de casa. Então são histórias que a gente passa para as pessoas em casa, né? E talvez muitas pessoas estão se vendo, muitas pessoas de mais idade estão se vendo, né, nisto que eu estou contando agora, né? Então a leitura, ela muitas vezes ela forma uma personalidade ou forja uma história de vida, ela transporta, ela conduz um princípio básico, às vezes, que uma pessoa precisa, né? Através de um livro, através de uma informação muito importante. Né? Eu acho fundamental a questão da escrita, da criação da escrita, e depois imaginem vocês os 10 mandamentos em 10 tábuas, né? Essas pessoas carregando essas tábuas. Na China, as primeiras escritas que eram colocadas dentro daquelas taquara oca, né? Então eles botavam aqueles papiros ali dentro e assim eram os livros. Então eles transportavam em mulas, levavam para os lugares, né? Os livros
que eram carregados em mulas, né? Você imagina o volume de material que esse pessoal na antiguidade tinha, até a industrialização, até a impressão, né? Então, tudo era muito difícil para as pessoas, né? Mas em épocas atrás, então já era fundamentada a escrita, os livros, nas próprias cavernas que a gente vê muitos fatos ali desenhados, escritos, né? De uma forma empírica, né? Mas contando toda uma história de uma época, né? Então a importância que isto traduz para os dias de hoje, né? E sem contar, né, que a gente, no momento em que tu desperta para essa questão, né, para a alfabetização, né, porque a gente sabe que o quanto isso empodera as pessoas, né, o poder saber onde está, né, não ficar dependendo da informação dos outros, né, e eu vejo muito assim que as pessoas hoje, ainda temos muitas pessoas que ainda não são analfabetos funcionais, né, como é o termo. Mas a gente também tem muita gente alfabetizada que perdeu esse hábito, né? Porque o mundo mudou, porque os formatos mudaram, porque a informação, a pessoa sempre lia muito para ter a informação. E a informação hoje tu não precisa ler para que a informação venha. Mas a gente vai conversar um pouco mais e nos próximos blocos, porque a gente tem que ir além das palavras, como a Nilza falou, nas entrelinhas, né? Porque nós não podemos deixar de sonhar. E a questão da literatura, seja através dos diferentes gêneros, o que é o grande lance da literatura? É tu poder, através de um livro, tu poder entender aquela ficção e transformar, né? Dar uma dimensão que vai além até do que da própria intenção do autor, né? E isso se dá por uma capacidade de interpretação, que é uma coisa que, ao meu ver, as pessoas estão perdendo muito, né? Muito. Especialmente a geração mais jovem, porque se perde, as informações elas vêm muito picadas ou replicadas, elas já vêm prontas, né? Então fica aquilo ali e não se avança. Mas muitas vezes elas vêm pronta, mas fora de um contexto. Exatamente. E aí que é o perigoso, né? Que aí onde não há contexto, a coisa não fica muito no ar. Mas nós vamos conversar sobre isso mais adiante nos próximos blocos e vamos dando uma pensada, vamos dando uma olhadinha aí, né? Como é que vocês andam no baú das recordações de vocês com relação aos livros? Não trouxe, mas quem de nós não tem aquela velha foto de escola na biblioteca, né? De bracinho cruzado, eu tenho a minha até hoje, de bracinho cruzado em cima o globo assim, e os livros e a gente na biblioteca. Era um momento mais esperado por nós, era o dia da biblioteca na escola. Não sei agora se, depois a Nilza vai nos dizer se isso continua acontecendo. No tempo da faculdade, eu lembro direitinho o cheiro que tinha a biblioteca quando a gente chegava, né? Agora hoje, certo, tudo já se modernizou. Mas nós vamos falar sobre isso, já, continue conosco. Estamos de volta, que bom que vocês estão aí conosco. Para quem chegou agora, nosso programa de hoje está falando sobre a leitura, né? Sobre o significado da leitura nas nossas vidas e o quanto isso ela pode nos ajudar, né? E ser também um instrumento de cidadania. E eu já levo muito para o lado de por que cidadania, né? Porque a gente é obrigado a pensar. A gente não fica só no que está ali escrito, a gente tem que refletir sobre isso. E olha a responsabilidade, né? O Silvio, que escreve uma coluna para o jornal aqui da cidade, bem pode ser exemplo disso. A responsabilidade de alguém quando vai produzir um texto, porque ele até imagina, mas ele pode despertar no leitor inúmeras sensações, né?
E às vezes, talvez até uma sensação inesperada que no momento em que ele escreveu, talvez ele não estivesse pensando naquilo, né? Então, o poder das palavras e a importância e a responsabilidade de quem tem uma caneta na mão, né? Em todos os sentidos. É bem importante mesmo. Porque assim, ó, eu sempre questiono muito essa falta do hábito da leitura. Porque eu que ainda estou em escola, né, eu tenho percebido o quanto está passando batido isso. Porque o aluno, ele está muito envolvido na tecnologia e como disse a Denise, as informações chegam, mas nem sempre elas chegam como deveriam, né? Chega de forma a interesses de alguém. Elas não vêm isentas não vêm. Né? E também uma das coisas que muito me preocupa é a questão não só da pessoa. A professora Juni tem um ditado que eu gosto muito, que nós temos dois tipos, né? O leitor e o ledor, né? Que lê é dor, né? E é o superficial, né? O leitor é aquele que se dedica. Boa essa, Juni, gostei. Eu gostei muito dessa frase que a Juni sempre usa. E eu também digo que quando a gente se conforma com a primeira leitura, eu gosto de usar esse exemplo. Quando a gente se conforma com a primeira leitura, a gente já se conformou com a ideia de alguém e não com a nossa, né? Porque normalmente a primeira leitura não nos dá o que nós queremos. É uma releitura do que está de fatos, de coisas que acontecem, né? Que a gente vai encontrar, e aí, se tu parar para pensar, tem toda uma linha de que tu busca lá na filosofia, né? Do pensamento. A importância da leitura para poder interpretar as respostas que tu vai ter, né? Para que tu chegue numa verdade. E se a gente não faz isso, como é que nós vamos ter certeza de opinar em algum momento? Certeza de cobrar algo em algum momento? Se de fato eu não tenho a leitura dos fatos, né? Porque a leitura, prazerosa, eu sou bem eclética na leitura, né? Eu amo livro espírita, amo romance, amo livro de autoestima, essas coisas, tudo, gosto tudo. Mas gosto muito de um romance porque quando tu tá lendo um romance, pelo menos comigo acontece, eu normalmente estou lá junto, dentro daquela história. Eu estou vivendo aquela história ali. É fascinante isso, né? Mas eu também sei que ali eu estou tendo um romance, estou lendo um romance. A vida não é feita de romances. Eu tenho que ler, né? Eu acho bem interessante. A vida não é feita de romance, mas às vezes a vida dá um romance, né? Dá um romance, dá né? uma boa história. Eu não vou dizer que é um hábito meu, mas não é. Mas é bem interessante assim, ó. A pessoa que tem o hábito da leitura, que lê jornal, que lê, que assiste muito documentário, né, ela tem muito mais argumento, muitas vezes, melhor de quem está dentro de uma universidade. Principalmente conhecimentos gerais, né? E aí como que eu vou, se eu não estou olhando, não estou lendo jornal, não estou prestando atenção numa TV, de fato prestando atenção, como que eu vou participar? Como que eu vou querer dizer se eu concordo ou discordo de algo? Se eu não estou com eu não estou com a leitura disso tudo que está acontecendo, né? Então, quando a gente se refere à leitura, seja ela prazerosa ou seja ela que por obrigação, mas que todos nós temos essa obrigação de ter uma leitura do que está acontecendo. E aí tem gente que diz, mas eu não consigo. E aí eu aconselho. Começa pelo mini hábito. Comecem pelo mini hábito. Porque assim, uma página, um capítulo de um livro é muito rápido.
lê apenas um. E vai, uma semana, 2. Quando vê, Daqui a pouco eu já estou querendo ler a segunda, porque eu já li, já reli, né? Eu já quero ver o que vai acontecer depois. E quando eu me der conta, eu já estou lendo o livro todo e querendo mais. Importante isso. Eu acredito que muitas vezes hoje a gente está transmutando de uma época para outra. A gente está falando muito sobre a mídia atual, né? Que ela muitas vezes ela tira e está descartando esse desejo da leitura, porque a informação ela é muito rápida, né? Muitas vezes sem base científica, sem base dos fatos reais, né? Então ela é jogada num cenário onde que ela é absorvida por muitas pessoas. E a gente, pensando nisso, muitas vezes a gente também olha e assiste. Vou pegar o jornal. Muitas pessoas pegam o jornal para olhar o esporte. Lê toda a página do esporte. Muitas pessoas lêem a página do esporte. Então a gente vê que já é selecionado aquele tipo de leitor, ele é direcionado. Mas o que eu digo, o esporte, são fatos verídicos. Ele lê, ele está interessado e ele é informado daquilo que é verídico. Então ele está vivenciando aquele esporte, mas dentro de uma realidade. Sobre aquilo ali vai poder argumentar. Aquilo ali para poder argumentar. Exatamente. Então ele reconhece que a leitura é um instrumento para ele chegar lá. É um instrumento para ele chegar lá e dialogar com Exatamente. ele. É conhecimento. Então, é conhecimento. Então a gente, muitas vezes, dentro de um cenário, né? E aí eu vou perguntar também, qual o cenário que está todos nós? Né? O que interessa para nós lermos o quê? Nos informarmos do quê? Né? A maioria a questão política, hoje o fato político ele é a principal coisa do nosso dia a dia hoje, do momento, é o fato do momento. Vamos chegar à conclusão de que não é o momento ideal para a gente... Claro, exatamente. A bola da vez. Não é a bola da vez, mas é o que se comenta. Não, com certeza, estou brincando, mas é verdade. Mas o que a gente vê é as informações que estão sendo... As tendências, né? Que estão sendo disseminadas. Né? Então... As verdades que estão sendo tendenciosas, né? Que estão sendo disseminadas. Então, o que nós estamos transmitindo? Do livro de ficção, do livro fantasioso, do livro que influencia. Então, e do real. Talvez é como se a gente estivesse lendo um livro que influenciasse nós ou que nos mudasse a nossa opinião. Então, muitas vezes, sem fundamento algum. Alguém escreveu e não tinha fundamento algum. Então, hoje nós vivemos esse fato, né? E muitas vezes, como eu falei, no jornal, tem um jornalista todo preocupado em criar aquela matéria com uma informação real, uma informação bastante fundamentada para que eu argumente. Então, isto é muito importante nos dias de hoje. E assim, vamos para a página política, para a página financeira, para a página de assuntos gerais. Então, cada página que a gente encontra ali no jornal, ela tem um fundamento, tem alguém responsável por ela, que escreveu ela, e que isto vai transformar a opinião de alguém lá na frente. Então, como a responsabilidade de se escrever, ela é muito grande. Então, e essa parte da comunicação, da escrita, ela é de fundamental importância. Então, tem livros que se perpetuam. A Bíblia, a Constituição,
Mas por quê? Porque e aí que eu queria chegar, e nós vamos continuar no próximo bloco nessa linha, no momento em que é despertado o interesse e é visto como necessário, aí automaticamente, né, as pessoas acabam se voltando para isso. E infelizmente a gente está num momento agora que as pessoas perderam o hábito de ler qualquer coisa, né? Por exemplo, quem nunca viu uma cena, eu acabei de presenciar essa semana, graças a Deus não foi comigo, mas eu observei, né, num local público, onde a pessoa fez uma pergunta e aí a pessoa só mostrou o que ela estava perguntando, já estava escrito ali, né, a informação. Se ela tivesse lido, ela não precisaria ter perguntado. Então as pessoas, elas não querem mais se dar o trabalho, elas querem já pronto, entendeu? Elas não querem se dar mais ao trabalho de ler. E assim a gente leva para a placa de trânsito, né, que é um outro exemplo, que o trânsito é um caos, mas se as pessoas obedecessem, interpretassem e fizessem o que a placa de trânsito está dizendo, muitos problemas poderiam ser evitados, por exemplo. Com certeza. Né? E o pior disso tem o Google Maps, né, que tu coloca ali o local onde tu quer ir, ele vai te conduzir. A moça vai falando, ele vai te conduzindo, né? E tu não olha placa nenhuma. Então algo... Muitas vezes tu tá tomando um caminho totalmente errado. É claro que a gente não tem aqui, como a Nilza já disse em outros programas, Silvio também, nós não temos pretensão aqui de dizer o que é certo e o que é errado, mas a gente tem a obrigação, no momento em que a gente se propõe para um programa que quer atingir o público, em alertar certas questões que a gente está vendo e que, de certa forma, desencadeiam uma problemática, digamos assim, né? Existe as entrelinhas. Que a questão da leitura, ela pode nos ajudar em muita coisa, a não ficarmos dependentes, né? De respostas prontas, onde nós tenhamos a nossa própria capacidade de interpretação e até de elaboração, né? De elaboração de textos, porque é muito incrível quando a gente aprender a ler, nós já aprendemos, mas quando a gente aprende a ter o hábito de depreender aquilo que nós lemos, isso se torna um vício e a gente já não aceita mais a primeira coisa que a gente vê a nós impostas, e isso é muito bacana, e é isso que a gente quer de uma sociedade, né? Que as coisas sejam interpretadas, né? Que leituras sejam feitas e realmente sejam interpretadas essas leituras. Interpretadas, né? Mas para que isso aconteça, como para qualquer outra coisa, a intenção, a pessoa tem que estar despojada de qualquer barreira e de qualquer entrave com relação a isso, né? A gente sabe que há entraves na questão da fala, muita timidez, assim como há entraves, resistência na questão da leitura também. Mas a gente vai continuar falando sobre isso, a gente vai dar uma pausa agora, vai para os nossos patrocinadores e já voltamos. Continuando a nossa discussão, a gente vai, vou comentar agora sobre um fato de criança, né? Que quem nunca passou por uma situação dessa. Certa vez a gente foi solicitado pela professora que nós lêssemos um livro, né? E aí a gente combinou, não, fulano, a gente tinha uma turminha, né? Tu lê o início até a página tal, eu leio da página tal até a página tal e tu lê. E dividimos o livro, porque seria feita a apresentação, né? Depois. E assim fizemos, né? Tamanha irresponsabilidade na época e tal. E aí, olha só, né, gente? Quando tu deixa isso nas mãos de uma pessoa, quem te garante que aquela pessoa fez a leitura? E se o que ela entendeu, eu vou dar a sequência adequada, né? E muito pior ainda a criatura que ficou no final, porque ela vai ter que depois arrematar. Mas é uma coisa engraçada, porque naquele momento a gente queria era se ver livre daquela tarefa chatérrima que era ler um livro que na época era um clássico, né? Que já começava por um vocabulário dificílimo, que nós não tínhamos
para lermos nós teríamos que ter um dicionário ao pé ali, né? E, claro, era recomendado pela própria professora, só que não, né? A gente não procurava. Não tinha maturidade para isso, né? A gente achava que era a palavra e assim, então, total irresponsabilidade. Mas não maldade, né? Não maldade. E por que eu coloquei isso? Porque, na verdade, o grupo se apresentou, né? A gente conseguiu fazer a tarefa. Só que a gente não atingiu o objetivo, né? Ao que o professor se propunha. Então, é complicado quando a gente aceita certas coisas sem pensar nas consequências que aquilo pode trazer. Não trouxe consequências graves, mas tanto que foi uma coisa que me marcou até hoje, que aí quando eu fiquei mais madura, eu digo, meu Deus, mas como é que fui fazer uma coisa dessa? Mas é muita, né? Cabeça voada. Mas, de certa forma, é bom, porque mesmo hoje, né, te reporta um fato que tu reconhece. Maldade nem pensar, mas eu digo assim, a fase da imaturidade, né, de achar que é ganhar tempo. Não, e a facilidade com que nos dividimos ali foi... Ali era parceria total, né? E tal. E aí? Mas eu vejo de outra forma, Denise. São momentos... Então me salve. Sim, vou te salvar. São momentos, são fases, são momentos diferentes dos dias de hoje. Sim. Porque o acesso naquela época e o que se tinha naquela época era muito diferente dos dias de hoje. A informação que se tinha naquela época é a informação que a gente tinha naquele tempo, né? E a tentativa que os professores faziam naquela época para induzir a gente para a leitura, né? Que tentar passar para nós da importância disso e da formação do nosso caráter naquela época, né? Então, isso era uma preocupação do professor na época, em virtude das dificuldades que se tinha. Ele não podia exigir da gente um livro, porque a gente não tinha, acho que não tinha nem livraria aqui com livros assim. Não, era a biblioteca da escola, que era o recurso maior. Então, se ele pegasse um livro, o mesmo livro, e desse para todas as turmas, ia faltar livro na escola. Então, ele tinha que escolher um livro para uma turma, outro livro para outra turma. Então, as dificuldades eram muito maiores, né? Então, muitas vezes a gente era sorteado com um tema que a gente não... Mas, Silvio... com relação à dificuldade e facilidade, né? Com toda a facilidade que existe hoje e com toda a gama de livros que temos, né, e oportunidades, a não leitura continua muito grande. Muito grande. Assim, o que é uma coisa preocupante? É aquele aluno, né, que traz a criança pequena, quando ela está aprendendo, quando ela está se alfabetizando, a gente costuma dizer que tem que tomar muito cuidado com a leitura por adivinhação, né? Porque ela começa lendo e ela adivinha o que vai acontecer, né? E aí não quer ler. Eu sempre lembro de um fato de uma filha de uma amiga minha, que a mãe, ela chegava em casa e a mãe ia rever com ela, né? Então... A, E, I, O, U. Agora tu responde. A. E ela, A, E, I, O. Agora tu junta. Ai, ei, I, Oi. Responde. Quando chegou no Oi, ela não leu Oi, ela leu Oi. Ai, ei, I, Oi, tudo bom? Que amor. Onde é que está o tudo bom? Quer dizer, tu já tem que ver que a criança já traz essa expertise de ganhar tempo, né? Só que é uma fase que a gente espera sempre, né? Que ela vai passar com a maturidade, com o realmente aprender a ler. Só que hoje a gente continua vendo. Por incrível que pareça,
a gente continua vendo a leitura por adivinhação, a gente continua vendo a questão de que está ali, mas eu estou perguntando, como a Denise, como tu bem falaste aquela hora, né? A gente continua vendo interpretações nada a ver, chega a ser irônico, né? E eu sempre digo, meu Deus do céu, se não fosse trágico, seria cômico. Porque assim, ó, nada a ver as interpretações, sabe? E isso tudo, na minha opinião, é uma das coisas de ver de forma negativa a tecnologia. Por quê? Porque eu vejo textos, mas com tanta abreviações que eu já nem sei mais o que a criatura está querendo dizer, sabe? E aí, quando vai escrever, escreve errado. Porque a leitura não é só o fato de eu buscar informações, mas de eu também aprender... Ampliar o vocabulário como a escrita. Sim. Né? Como a escrita. E isso é uma coisa que eu digo. E além de tudo, os mais espertos ainda, né? Muitas vezes dão mais atenção para uma coisa romantizada do que para uma verdade. Por quê? Porque se tu está romantizando a coisa, por que tu vai querer sofrer? Porque muitas vezes tu vai buscar a verdade numa leitura que não é o que tu quer, mas é o que é real. Então vai para o lado mais, né, de romantizar a coisa. Eu não vejo dessa forma, mas vejo um grande risco. Nós temos a Feira do Livro que, meu Deus, é uma feira de extrema importância, não é só porque excursões de escola vão ir, alunos vão poder ir e depois ir para o shopping. Não, é a importância da Feira do Livro para o aprendizado, né? E muita gente não está vendo assim. E eu estou dentro de uma escola, estou dizendo sem medo de pecar. Os professores continuam lutando muito. Mas os professores lutam com o quê? Só com 4 horas dentro da escola. E essas 4 horas é baseada banheiro, recreio, refeitório, né? E o restante estão na família. Então, não é desenvolvido. E aí, eu vou falar uma coisa assim. Pode até rir com o fato que houve, mas é bem assim. Tem grupo de todas as turmas para passar as informações e reforçar. E chega no fim de semana, reforça o que vai acontecer na segunda. E aí, conselho de classe. Da turma tal, no WhatsApp, todas as turmas. Aí chega o menininho, 7h30 da manhã. O que tá fazendo aqui, meu filho? Ué, não tô vendo ninguém, não vai ter aula? Tu leu no grupo? Acho que não. Não, acho que não. Pergunta é, tu leu no livro? Né? Tu leu no WhatsApp? Então, quer dizer, esse hábito de ler, de se informar, de buscar, né, também está ficando batido, sabe? Está passando. E é muito importante. Mas quem já tem o hábito, né? E quem é natural já. É natural. E outra, quem sabe que aquilo ali diz respeito à escola, está sempre atento. Mas nem isso não querem ler, sabe? Então é assim, ó. O que hoje a gente, com toda a nossa maturidade, sabe o quanto é importante para tudo, né? É para a nossa vida, é para o nosso conhecimento, é para o nosso vocabulário, é para a nossa escrita. Ainda não estamos, como é que eu vou dizer, felizes com o que estamos vendo na juventude atual. Uma coisa também que é um outro lado da moeda, digamos, e que pode gerar algum problema é a questão econômica, né? Quando a gente fala numa literatura mais qualificada, a compra de livros, os livros, infelizmente, não são baratos, né? Mas a gente vê que nessas feiras grandes também tem
os sebos, né, os livros de um custo mais inferior. E a gente pode também usar da prerrogativa dos clubes dos livros, né, ou dos empréstimos, como a gente costumava fazer na nossa época, né. Eu tenho um livro legal, eu fiz uma leitura legal, tu não gostaria de ler? Claro, tem muito livro que eu já emprestei e não voltou mais. Eu também. Né? Mas a culpa foi minha, porque eu não anotei para quem eu emprestei. Eu também. Então, a gente se permitiu isso. Mas é uma coisa legal. Então, a gente também... As pessoas podem estar pensando, estão falando lá em leitura, mas quem é que vai ter dinheiro? Não tem dinheiro para o dia a dia, vai ter dinheiro para comprar livro. Mas a gente pode ter outras alternativas. Né? Mas hoje tem até os e-books, né, Denise, que estão aí à disposição e muitos são gratuitos. Mas eu posso fazer uma afirmação totalmente ao contrário dessa de vocês aí. Eu trabalho na área ambiental, todo mundo sabe que eu transito nesse mundo. Tá? Vocês não têm ideia de quantos livros vão fora. Sim. Vão fora. Isso é outra questão. E perpassa por uma cidade, por uma população inteira, está nos lixões, mas o que vocês imaginarem. Não, mas eu tenho ideia disso. Está lá, para todo mundo ver. É só fazer uma pesquisa em todas as cidades, tu vai encontrar caminhões de livros jogados fora. É verdade. Isso é uma verdade, isso é uma constatação que eu... Mas que eu também faço. Até pelas escolas. Então, essa questão, muitas vezes, da informação... Do acesso. O acesso hoje ele é facilitado, com certeza. Mas eu acho que eu me prendo mais na questão do foco, né? Do interesse, do hábito de cada um. Sim, é o que eu vinha falando. Quando a gente vai para o lado da pesquisa, aí todo mundo começa a ler. Tu vai, coloca uma tarefa de gincana, tem que pesquisar tal coisa. Todo mundo vai procurar, ele se informa e lê e tal. Aí pega livro e aí vai. Então a gente sabe que é a questão de interesse pessoal ou coletivo. A própria questão de ser fake news ou não, né? Se tu tem conhecimento daquele assunto, na hora, até pela forma, pela abordagem, tu já vê que aquilo ali não é verdade. Exatamente. Agora, se tu não tem conhecimento, tu engole aquilo como se fosse verdade. Mas a gente vai ter que fazer mais um intervalinho e a gente já volta com esse importante tema de hoje, que é a leitura e a literatura. O tema, o ato de ler, né, ele é muito bacana porque ele nos remete, nos traz memórias também gostosas, né. Muitos de vocês talvez não tenham acompanhado, mas eu ainda peguei um pouco a questão das fotonovelas, né. Vocês lembram? Sim. Eram revistas que tinham novelas, só que eram chamadas de fotonovelas, porque normalmente eram atores famosos que tiravam fotos em poses diferentes e aí saíam os balõezinhos, né, como de um gibi, fazendo as falas e contando a história. Meu Deus, derrubei o livro. Meu Deus, aquilo assim era um máximo, né? E a gente entrava na história e tal, muito legal, nunca mais se viu aquilo, né? Os manuais, né, de farmácia, que vinha, os almanaques, né, que vinham com história. Gente, eu não sou tão velha assim, mas eu me lembro, né, a minha memória é muito boa, de quando eu era criança também via. Então, assim, era muito legal. E isso foi se perdendo, só que, claro, outras coisas foram entrando no lugar. A gente lia por interesse. Então, tu está citando, vamos citar um pouco mais, a revista Quatro Rodas, que era só de automóveis, tinha um cruzeiro que vinha... Tem a National Geographic ainda? Deve ter. Globo Rural. Então, aquelas famosas seleções. Pequenas empresas grandes. Então existia para o público-alvo
Então, era de interesse, né, de um público, aquela publicação daquela... Isso foi se perdendo. Tá, mas é que isso tudo, talvez até... Isso tudo Mas tem era informação. lá, mas isso tudo tem no digital. O que era legal é que tu tinha o físico, Sim, né? eu tô falando do físico. Pois isso é também prazeroso. Claro que é. E quem não pegou essa gurizada digital, é isso que eu fico pensando, e também como professora que sou de formação, a gente também não tô atuando, mas a gente pensa, como é que vai ser isso daqui a um tempo? Essa geração que não teve essa coisa sensorial, né? De riscar num livro, de carregar um livro, e tu né? sabe que é uma das coisas que acompanha a gente, né? Por exemplo, pegando o gancho de que muitos livros tu emprestaste e não teve retorno, isso aconteceu comigo bastante. Mas tem livros que não é egoísmo, não é nada. Eu não divido com ninguém, nem empresto, porque eles são tão meus, né, que eles são muito rabiscados, eles são muito sublinhados, sabe? Eu tenho o hábito de ler e de fazer a releitura, porque eu tô lá no final e eu volto em algo que eu sublinhei, em algo que eu destaquei de alguma forma, para ver se eu estou tendo um outro olhar sobre aquilo ali. E é muito legal que a gente faça isso, porque é uma forma de interpretação. E eu sempre costumo dizer na escola que quando o aluno está no processo da aprendizagem, ele tem que entender que tem 3 leituras. Uma que é a do ledor, como diz a professora Juni, né? Que é o todo. A outra, que eu vou ler para destacar todas as palavras que eu não tenho conhecimento, porque eu tenho que saber o que significa, né? E essa já é com caneta e régua na mão, como eu digo, vão sublinhando, né? E a terceira, então, que eu vou interpretar. Mas isso dá trabalho e ninguém quer. O que é hoje comum na pesquisa, tu falaste em pesquisa, na pesquisa, vai no Google, né? Mas aí no Google tem. Só que assim, né? Isso aí tá muito famoso agora, né? Busca no Google, mas é um fato. Vai lá e é tanta preguiça, como eu digo, tanta falta de hábito, tanta imaturidade, que não tem nem o trabalho, né, de tirar alguns comentários. A fonte numa pesquisa é necessária, mas assim, é um tal de copiar e colar, do jeito que está. Essa questão do Google, né? A gente não está aqui sendo retrógrado, porque o Google é uma baita ferramenta. Mas é fabulosa. Mas ela não te substitui, né? Claro que tu vai ao Google para que aquilo complemente o que tu tem de conhecimento. Tu vai pelo que a palavra já diz. Não anular o que tu sabe. Tu vai pela pesquisa, mas tu vai ampliar o teu conhecimento. Claro. Né? Não ficar refém daquilo ali. Exato. E agora, a pessoa que entende, né, que a minha vida está no Google, eu tenho até pena quando estiver lá no mercado de trabalho precisando ser proativo. De que jeito? Vamos fazer uma coisa, Silvio. Agora vou te fazer uma pergunta, me ocorreu. Como uma pessoa que escreve para, né? Sim. Uma pessoa que escreve para. Como um escritor, qual é o teu... Tu deve ter não é um roteiro a palavra, mas o que tu almeja nos teus textos? Quando tu escreve um texto, qual é a tua linha assim? Bom, eu gostaria que meu leitor isso no meu texto. Pois é, justamente... Entendeu minha pergunta? Entendi. É justamente isso que eu nunca penso, né, o que ele vai pensar ou o que ele gostaria que eu escrevesse. Mas tu tem uma intenção. Mas eu tenho uma intenção, o que tu quer? E muitas vezes essa intenção, ela não... Ela sugere, muitas vezes, eu, em certos momentos, sentar em frente
ao PC ali e começo a escrever. Escrever. Aí eu olho e leio, apago tudo e pá. Não é isso que eu quero. Tá, mas tu não te eu direciona quero. Aí para eu saio pra rua, certa vez eu saio pra rua, e o pessoal que acompanha sabe que eu fui na rua, olhei num poste, estava o João de Barro cantando. Pá, que legal, eu vou escrever sobre esse pássaro. E aí entrei e comecei a pesquisar sobre isso foi a tua inspiração. Isso foi tua motivação. Foi na semana do Dia dos Namorados. Tá, isso te inspirou. E eu comecei a escrever e dali da história daquele pássaro, eu traduzi uma história muito bonita, né? Então tu tinha uma intenção. E dali eu busquei inspiração para escrever aquilo. Tá, mas porque aí vinha uma data, o Dia dos Namorados. Não era o porquê. Não era isso. Não era o porquê, porque eu já vi. E tu não tem, então, tu não está escrevendo para um determinado público? Não. Tu escreve aquilo que sente. Não é direcionado. Tu escreve, é como tu está escrevendo, tu está expondo o teu pensamento, na verdade. Exatamente. Muitas vezes, hoje mesmo, não tinha nada de inspiração, e aí eu estava... São crônicas, na verdade, né? Exatamente. Não é uma leitura informativa. Uma história de 1938, né, e que eu lembrei, né, que ele trabalhava, do Orson Welles, que ele trabalhava como radialista na época, né, e ele traduziu uma invasão marciana, né, e as pessoas... 1 milhão de pessoas saíram desesperadas, fugindo da cidade, porque os marcianos estavam invadindo a cidade. Estavam chegando. Pedindo máscara, porque eles tinham armas poderosas e estavam envenenando a população, aquela coisa. E na verdade era uma peça teatral que ele estava traduzindo no rádio, muito bem feito, né? E ele estava passando, e naquela época tinha o sonoplasta que fazia som. Então, foi muito convincente. Então foi muito convincente aquilo que ele passou, né? E ficou marcado na história. Então, mas o que aconteceu? Na verdade, antes da introdução, no começo do programa, ele falou que era uma peça e tal. Então as pessoas que começaram a ouvir 15 minutos depois... Não pegaram a introdução. Não pegaram o início, né? Então aquele se traduziu em verdades. Né? E aí, baseado nisso, eu escrevi sobre as fake news. Esse questionamento que a gente fez para o Silvio agora é para a gente falar também assim, ó, que quando a gente fala na importância da leitura, é porque cada pessoa que escreve alguma coisa, ela quer comunicar algo, né? Então, que a gente também pense nisso. Que ler o que uma pessoa escreveu é também respeito para com aquilo que aquela pessoa está dizendo. Que eu posso não concordar, mas eu li. Né? Eu li, eu tomei conhecimento, eu não concordo porque eu li e aquilo não me serviu. Eu não preciso ir atrás da Nilza que diz que não concorda porque ela leu, mas eu não li, mas aí eu sou amiga da Nilza, eu não vou concordar também. Sim, entende? E é muito disso, quando a gente diz que a pessoa leia, é porque a gente precisa aprender a ver com os nossos próprios olhos. E ter a nossa interpretação. E ter a nossa própria interpretação. E todo escritor, ele tem um objetivo, ele tem uma intenção. Não precisa, né? não precisa, e acho até que é necessário, que não tenha sempre a mesma visão. Porque cada ser é único para ter uma interpretação e para ter uma... E todos nós podemos ser escritores, né? Que isso é uma coisa que a gente também tem que quebrar um pouco disso, né?
Até da nossa própria vida. Até da nossa própria vida. Quem de nós, né? A gente é muito saudosista. O diário, né? Qual é o exemplo maior de literatura? O diário. E ninguém lia. Tinha uns até que vinha com uma chavezinha. Mas eu lia, né? Eu escrevia. Eu tinha toda uma preocupação de deixar aquilo o mais próximo da realidade, né? Da agenda. O hábito da agenda que... Mas tu sabe que agora há pouco tempo, eu não vou citar nome para não pecar, eu não lembro, de um escritor famoso, mas não me recordo o nome dele agora, vou citar o que eu gostei de ver ele falando. Que ele é do tempo da agenda, e ele citou assim, eu vou dizer que eu sou do tempo, porque hoje eu vejo muita gente perdendo N coisas por não ter uma agenda. E sou do tempo do diário. Tu falou, agora eu me lembrei. Mas ele disse, mas o meu diário é a minha vida. Eu, todos os dias, antes de dormir, eu coloco no meu diário o que eu fiz e o que eu deixei de fazer. Porque eu pego ele para seguir no próximo dia. Bacana. E a agenda... porque ela é meu guia. Eu não sei até que hora, eu não sei em que momento a minha cabeça vai deixar de me ajudar. E aí eu preciso da minha agenda. E eu achei bem interessante a questão do diário e da agenda, porque ele falou assim, eu sou do tempo, mas eu continuo, que as pessoas, muitos não sabem. Mas isso é muito importante que se faça. E para pessoas que me conhecem, né? Na época da escola, a gente tinha aula de fala, que a gente tinha que ler um livro e depois ir lá na frente. Mas tem até hoje? Tem, né? Mas eu peguei essa época. E aí, tem que contar a história. Tem que contar a história. Eu não sou prisioneiro dos textos, mas muitas vezes, vocês mesmos convivem comigo, muitas vezes eu passo, às vezes, num grupo ali, e vejo uma conversa e às vezes acabo escrevendo um texto. E são vários textos durante o dia de vários assuntos. Olha, tanto é importante a leitura que estou lendo, que o nosso diretor está nos avisando que o nosso tempo esgotou, gente. Então a gente vai ter nosso tempo está para se esgotando. A importância de ler e interpretar. Eu acabei de interpretar que está na hora de a gente encerrar o nosso programa. Infelizmente. A gente agradece a vocês estarem conosco até esse momento, né? E que, se Deus quiser, nos encontremos novamente na próxima sexta, a partir das 20 horas, no canal 33 TV Atualidade, para mais uma entrelinha. E que todos tenham um bom final de semana. Até lá.